queridos irmãos, queridas irmãs, reverendíssimo Padre Antônio Hofmeister. Quando Pedro pergunta a Jesus se é necessário perdoar até 7 vezes, normalmente a gente pensa que Pedro estava fazendo uma proposta módica e depois Jesus o corrige, dizendo, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas não é bem assim. Porque, como sabemos na Bíblia, os números têm um significado. E o número 7 representa a perfeição. Portanto, quando Pedro pergunta se deveria perdoar até 7 vezes, já estava fazendo referência a um perdão perfeito. O que Jesus faz com a sua resposta, mais do que reafirmar e até exagerar com a afirmação que são 70 vezes 7, é explicar a razão fundamental do perdão. Não tanto ficar na quantidade e nem sequer na qualidade, mas na raiz mesma do perdão. E o faz contando essa parábola que nós conhecemos bem, do sujeito que devia uma fortuna. Se nós hoje fôssemos colocar em termos materiais, seriam toneladas e toneladas de ouro, ou seja, uma coisa absurda, impossível de se pagar. E no fundo, o que Jesus quer ensinar com essa parábola é que, diante de Deus, nós sempre estamos com uma relação que não é nunca entre iguais. Por mais que procuremos ser perfeitos, por mais que tenhamos a força de vontade, isso na prática não acontece, mas ainda que acontecesse, eu tivesse uma força de vontade tal que fosse capaz de cumprir todos os mandamentos à risca, ainda assim, eu nunca seria capaz de dar a Deus aquilo que Ele merece, aquilo que é digno dEle. E aqui está a lógica fundamental dessa parábola, que é mostrar que o que Deus faz conosco é estabelecer uma relação de gratuidade ao fazer de nós seus filhos. Algo que nunca teremos como pagá-lo. De fato, São Paulo, na segunda leitura do capítulo 14 da carta aos Romanos, afirma isso de outra forma, dizendo, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Ou seja, que pertencemos a Deus. E não temos como pagar pela nossa vida. E aí, São Paulo ainda continua. E Cristo morreu na cruz por isso. Ainda mais, se não podemos pagar pela nossa vida, quanto mais pela nossa salvação, que teve como preço o sangue de Cristo. Quem é que pode pagar o sangue de Cristo, dar um valor para isso? E daí que essa gratuidade, ou seja, isso que nós recebemos de graça, de forma incondicional, devemos também viver entre nós. Esse é o ensinamento fundamental. Por que eu perdoo os demais? Justamente porque a minha relação não está baseada simplesmente na justiça. É verdade que sim, na sociedade, a justiça rege as nossas relações. Então, se eu vou numa loja, quero comprar um produto, tenho que pagar o valor daquele produto. Sim, mas nas nossas relações pessoais, não pode ser simplesmente a justiça. É algo mais. Por quê? Porque diante de Deus somos todos irmãos. Diante de Deus todos devemos algo que não temos como pagar. Aliás, é interessante que no Pai Nosso, no texto original, em português, nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas no original, fala-se, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Porque essa é a lógica, não há dívidas, porque tudo é graça. Tudo está fundamentado nesse fato de que Deus nos faz seus, porque Ele nos ama. Nesse sentido, aquilo que Jesus fala
né, na segunda parte da parábola, do sujeito que encontrou lá outro que devia 100 moedas, é que às vezes falava, não devia nada. Não, 100 moedas eram 3 meses de salário, quer dizer, era uma quantia razoável, não era assim tão desprezível. Mas ainda assim, em comparação com aquilo que ele tinha, né, sido perdoado, não tinha como, né, botar numa balança. E às vezes sim, também nós somos ofendidos, também nós podemos ter, né, às vezes, recebido algo que nos causou uma dor profunda. Porque sim, isso acontece, todos nós fizemos experiência, todos nós temos, né, na nossa memória momentos em que fomos magoados, em que as pessoas não corresponderam talvez àquilo que a gente tem oferecido para elas, pessoas que nos traíram. Isso faz parte. E é aqui que nós somos chamados a nos lembrar dessa relação que deve manter-nos com os outros. Esse perdão incondicional que nasce da experiência do perdão que eu recebi de Deus. Por mais que às vezes seja duro, por mais que às vezes seja exigente. Por isso o perdão é algo que a gente tem que renovar a cada dia. Porque aí eu falo, eu vou perdoar aquela pessoa, né? Porque enfim, tem que perdoar, né? Aí passa um mês, aí eu vejo aquela pessoa, depois de um tempo, eu olho para a cara dela, vem toda a lembrança. E eu tenho que renovar o perdão. É como uma cicatriz, né? Quem tem, às vezes, uma cicatriz profunda, sabe? Quando muda o tempo, ela sente a dor. E quando sente a dor, lembra daquilo que aconteceu, do que causou a cicatriz. Pois o perdão é a mesma coisa. Às vezes, aquela dor vai brotar de novo e eu tenho que renovar o perdão. E por que eu renovo o perdão? Por isso, porque eu me sei amado por Deus, perdoado incondicionalmente. Mas aí alguém poderia dizer, sim, padre, é incondicional, porém, no final da parábola, parece que Jesus coloca uma condição. Por quê? O sujeito é chamado diante do patrão, do proprietário, do rei, diz, olha, eu vi que você não perdoou o outro. Então, como você não perdoou o outro, eu retiro o meu perdão e você agora vai ser lançado aos torturadores. Então, parece que sim, existe uma condição. Também da verdade que a linguagem bíblica às vezes é uma linguagem um pouco forte, a gente tem que ler sempre a Bíblia no seu conjunto, nunca pegar uma passagem de forma isolada. E olhando o seu conjunto, realmente a afirmação é categórica. O perdão de Deus é incondicional, ou seja, não está submetido a uma condição prévia e nem posterior. Mas então o que Jesus quer dizer com isso? E aí, se a gente olha para a primeira leitura de hoje, talvez entendamos. Quando o livro do Eclesiástico, também conhecido como Ben Sirac, ou Siracide, vai dizer o seguinte, o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. E aqui a ideia é fundamental. Quando eu não perdoo, quando eu deixo que seja o rancor e a mágoa que determinem a minha relação com os demais, eu fico dominado por isso. E quando eu fico dominado, atado por essa realidade, não somente eu me torno incapaz de perdoar sempre mais, mas me torno incapaz de experimentar o perdão. E esse é o grande problema. Quem não sabe perdoar, também não vai saber ser perdoado. E por mais que Deus sempre me ofereça incondicionalmente o seu perdão, justamente porque eu tenho meu coração amarrado, atado pela raiva, pelo rancor, eu não consigo ver isso. Eu vou ficando sempre mais amargurado. Não tem nada pior, convenhamos, do que uma pessoa amargurada. Nem ela se atura. Assim, queridos irmãos, que nós olhemos aquilo que diz o Salmo, que vai afirmar essa incondicionalidade do amor de Deus. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Até mesmo um coração que às vezes tem dificuldade de perdoar. Se a gente coloca humildemente esse coração diante de Deus, Ele vai curar esse coração. Da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. E essa ideia final, e assim concluímos, fala da sepultura, Ele salva a tua vida. Também a primeira leitura falava para usar como remédio contra o rancor e a mágoa
o lembrar de que um dia nós vamos morrer. E aqui a pergunta fundamental: o que eu quero levar para a sepultura? O que vai estar junto de mim? Né? A gente tem na antiguidade os egípcios, né, que quando eram enterrados, os faraós, eram enterrados com tudo que eles possuíam, né? Até os escravos, tudo, né? Ficavam lá nas pirâmides. Isso é absurdo. Mas se a gente leva alguma coisa na nossa sepultura, o bem que a gente fez, o perdão que a gente procurou viver porque também experimentou, ou a amargura, o rancor e a falta de perdão, o que é que eu quero levar para a minha sepultura? E essa é a pergunta que vai nos ajudar a abrir sempre mais o nosso coração para que, experimentando o perdão de Deus, sempre mais perdoemos até 7 vezes 70. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.